Salve, salve nação! Saudações! Tanto o CBF quanto o Conmebol já vão aderir às novas regras da FIFA. Sabe aquelas regras que foram implantadas agora na Copa do Mundo? Lateral, escanteio, impedimento, semiautomático, tudo aquilo será implantado já no Brasileirão e também na Sul-Americana e Libertadores da América. Separei aqui para vocês esse corte do Equipe F explicando lei por lei como que vai funcionar. Apenas uma lei não vai começar a valer agora, que é a lei Vinícius Júnior, tá? Aquela lei Vini Júnior, que é a lei antirracista, né? Que o cara põe a mão na boca e fala o que quer. Então, a Conmebol, não entendo por que não quer a partir de já validar essa lei, e a CBF diz que vai ser para depois, lá para o mês de agosto. Então, galera, vamos acompanhar aqui agora e tentar entender o que vai acontecer. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa nessa quinta-feira. Tem 2 jogos, Botafogo e Santos, Vitória e Vasco, às 19h30 dessa quinta. Sexta-feira tem 2 jogos também, tá? Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio, no mesmo horário do nosso Mengão. O Flamengo joga um jogo amistoso, né, contra o Olímpia, no mesmo horário, sexta-feira às 20 horas, tá? Então é o seguinte, vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição, como creditou, simbora. A gente tem agora a reportagem da Jéssica Dias, que está chegando para falar de arbitragem. A gente está vendo algumas alterações na Copa do Mundo, alguns protocolos, procedimentos. Será que tudo isso veio para ficar? Vamos com Jéssica Dias. Fãs de esportes, na semana da final da Copa do Mundo 2026, a Confederação Brasileira de Futebol promoveu aqui na Granja Comaria, em Teresópolis, 5 dias de treinamentos com 60 árbitros visando o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Junto às aulas práticas, técnicas e teóricas, os árbitros também se preparam para uma possível implementação das novas regras da FIFA que já estão em vigor durante a Copa. Já vai implementar essas novas regras no retorno das suas competições. As mudanças englobam as regras dos 5 segundos para cobranças de laterais e tiros de meta e a regra dos 10 segundos para que um jogador substituído deixe o campo de jogo. A Conmebol informou que só não vai implementar a lei Vini Júnior, que visa... Que absurdo, né, galera? Que absurdo. Uma lei tão importante dessa, os caras... não querem. Por quê, né? Por que será, né, Conmebol? Fala pra mim. Que vergonha essa Conmebol, cara. A punir atletas envolvidos em discussões que na ação tampem a boca com as mãos. Aqui no Brasil, essas novas regras não serão implementadas imediatamente após a Copa. A CBF vai se reunir no mês de agosto com clubes das séries A e B para conversar sobre as novas mudanças. É o que explica o presidente da Confederação Brasileira de Arbitragem, Sandro Meirahit. Então, no que diz respeito à implementação das novas regras, é importante ficar claro que a arbitragem é um braço executor, né? Obviamente que é uma decisão que a direção da CBF vai tomar junto aos clubes, que são de fato os principais afetados, né, pela implementação das novas regras, e o que a gente está fazendo aqui é treinar e deixar os árbitros habilitados e prontos para quando a decisão de implementar as novas regras for tomada, a gente já está preparado para começar a partir da rodada seguinte. As novas regras também incluem mais participação do VAR e modernização com a implementação do impedimento semiautomático, que aqui no Brasil, sim, já vai começar a valer no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Todos os estádios. Vamos lá, temos aí as regras novas da Copa sendo vistas, e a pergunta é, estão aprovadas? Conmebol vai adotar medidas na Libertadores e na Sul-Americana e nas fases agudas da competição. Intervenção no VAR em escanteio mal marcado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um debate sobre o tema, com argumentos, mas regra a regra eu vou perguntar para vocês, sem contexto sul-americano, sobre futebol como um todo, o que vocês gostaram e o que não gostaram. Antes disso, antes de entrar regra a regra, eu me pergunto, essas regras
não seriam universais? Não, depois eu vou... Sim, mas Tem que escolher, não, essa aqui eu vou seguir, essa aqui eu não vou seguir, isso aqui eu quero fazer. Não, isso a regra é regra. Eu concordo, mas deixa eu só colocar coloca as regras, senão eu não consigo falar o que eu propus. Isso são normas que foram estabelecidas para a Copa do Mundo. Isso não tem modificação de regra. Não está no livro da regra. São normas que foram estabelecidas para a Copa do Mundo. Coloca para mim a tela de novo, por favor, para a gente fazer o ping-pong. Regra é regra. Parece que é assim, né, cara? Cada país, cada campeonato joga o futebol da maneira que bem entende, né? É um absurdo. Eu acho que tinha que ser igual para todo mundo, cara. Temos a tela? A mesma tela. Aí, vamos lá. Intervenção do VAR em escanteio mal marcado, segundo cartão amarelo e erro de identidade. Gostou? Gostei, mas acredito que poderia existir também para tiro de meta mal marcado, né? Porque se vale para o escanteio, deveria valer para o tiro de meta. É que eles falam sobre a situação de gol, né? De gerar gol, mas enfim... Mas tá perfeito o Breiner. Se você tira o escanteio que foi mal marcado, você tem que dar o escanteio que não foi marcado. Isso eu nunca entendi também. E assim, até para a velocidade do jogo, as análises foram rápidas. Então, por mim, deveria valer também. Sempre rápidas, né? Jogadores têm 5 segundos para cobrar o lateral, se não há reversão. Só uma questão, o que está ali, entre aspas, erro de identidade... É a da expulsão lá do Embolo, né? Não, e tem só o negócio de botar a mão na boca, eles consideram também erro de identidade. Não sei por quê. Não, essa é a lei Vini Júnior. Então, mas está incluído ali oficialmente nisso. Não. Se eu botar a mão na boca aqui, eu falar. Vamos fazer o seguinte, vamos item por item, depois a gente alonga. Senão eles tiram a tela, eu não consigo nem enxergar. Jogadores têm 5 segundos para cobrar o lateral, se não há reversão. Certo. Gostaram? Vamos lá. Goleiro tem 5 segundos para cobrar tiro de meta, se não há marcação de escanteio para o time rival. Gostei. Tenho minhas dúvidas se vai funcionar e se os árbitros serão rigorosos, como a gente tem visto na Copa. O árbitro, nos dois casos, tanto no lateral quanto no tiro de meta, ele tem que sinalizar. Na Copa do Mundo, tem o apito. Ele apita, pi, e aí começa 1, 2. Se você não bater em 5 segundos... Ele Sim. revela. Eu entendi. Eu quero saber se vocês gostaram. Gostei. Eu gostei, cara. Eu acho que a coisa mais chata no futebol é a cera. Quando o time tá ganhando, todo mundo cai no chão, o goleiro faz uma cera danada. Eu acho que tem que acabar isso aí, cara. Jogo é legal, jogo jogado, né? Jogador de 10 segundos para sair. A gente vai entrar lá. Jogadores de 10 segundos, tem 10 segundos para sair em substituição. Senão, o reserva espera 1 minuto para entrar. Certo. Boa. Acho que todo mundo gostou de tudo. Então, o jogador atendido pela equipe médica tem que ficar pelo menos 1 minuto fora de campo. Isso a gente viu algumas vezes na Copa. E aí, para jogar para vocês, eu acho que os 2 pontos finais são os mais conectados a uma realidade sul-americana, que é o que a gente fala de cera e de tudo mais. O protocolo de concussão não entra nessa. Isso, não. A gente viu o Stones hoje ser atendido, o Depô até reclamou, mas... Para o jogo... E aí o que eu quero perguntar para vocês é, esses 2 últimos especialmente, que é o que vocês estão falando da contagem, da execução, vocês acreditam na capacidade, em mercado nacional, os árbitros brasileiros fazerem, e no continente... Posso sim. A arbitragem brasileira não utilizará isso imediatamente. Sim, é sul-americana. Vai ter uma reunião em agosto entre todos os clubes da primeira divisão e da segunda divisão para o estabelecimento se essas em agosto, o campeonato vai começar amanhã. Então, se essas novas regulamentações entrarão no Campeonato Brasileiro. Não necessariamente devem entrar. Porque, segundo as normas da FIFA, as recomendações podem entrar num futuro campeonato, quando se iniciar um novo campeonato. Não imediatamente. Depende de cada federação ou cada confederação. A gente só sabe que aqui no Brasil ninguém está interessado em fazer o jogo andar, então eles vão vetar. Em agosto vai ser a reunião. O Brasil, o futebol brasileiro local aqui, ele é capaz de bagunçar toda e qualquer determinação de arbitragem. Estragar o VAR, né? De desmoralizar o VAR, que veio para ajudar. O VAR do Brasil é uma bagunça. Essas regras, essas normas, né? Todas aí que foram colocadas, mesmo que a CBF decida aplicar, elas serão desmoralizadas ao longo dos jogos do futebol brasileiro. Não sei como será na Sul-Americana. Sim. Mas se você deixar aqui, no dia a dia, o goleiro vai demorar 1 minuto para bater tiro de meta, o cara que vai ser substituído vai ficar assim, encebando mais meia hora para sair. Mas a Sul-Americana já vai valer. Mas você acha que os caras não vão conseguir cumprir? Porque assim, se o cara ficar 1 minuto, tem que descumprir. O árbitro no Brasil não tem autoridade.
O árbitro do Brasil, ele entra em campo morrendo de medo de tudo e de todos. Ele se apoia no VAR o tempo inteiro para tomar todas as decisões, porque ele sabe que é pressionado por todos os lados. Se ele tomar as decisões corretas, ele acaba desagradando alguns e fica fora da escala seguinte. É assim que funciona no Brasil. Então, o árbitro, ele entra em campo controlado por jogadores, por treinadores, por dirigentes que vão no vestiário, ou no túnel. Discurso pré-jogo, discurso Então, pós-jogo do jogo que acabou. Porque ninguém, quando reclama, ninguém reclama do jogo que acabou. É pensando no próximo. Sempre pro próximo. Acabou ali, acabou, não vai poder fazer mais nada. É sempre pro próximo jogo. Então, o futebol brasileiro desmoraliza a arbitragem. E o árbitro entra morrendo de medo em campo e não vai ter autoridade para tomar nenhuma dessas decisões aí. Você concorda, Breira? Eu concordo. Tenho dúvida se, de fato, uma medida que todo mundo vai concordar, que é ninguém gosta de cera de goleiro, jogadores ali demorando para cobrar lateral, tiro de meta, se os árbitros terão esse devido rigor, como a gente tem visto na Copa. Na Copa, houve ali uma padronização de critério. Tanto é que, na reta final, os jogadores já estavam mais automatizados. Os caras já não estavam dando mole de segurar a lateral e correr risco de ser punido. Então, eu vejo que, para isso funcionar, precisa, de fato, existir uma cobrança e uma mobilização também de torcedores. Porque quando isso entra na seara clubística, quando favorece meu clube, eu adoro cera, eu adoro o goleiro fazendo hora e gastando minutos do jogo. E, galera, nessa Copa do Mundo, não me lembro o jogo, tá? Vi goleiro fazendo cera e o juiz revertendo o tiro de meta em escanteio. E o cara não falou nada, cara. O goleiro viu que estava fazendo cera e aceitou. Aqui no Brasil, o jogador não tem respeito pelo árbitro, né? Aqui vai ser uma bagunça, tenho certeza disso. Isso daí não funciona. E para, de fato, a gente ter até tempo de jogo, como a gente observa na Copa do Mundo, precisa existir essa padronização. Você tem um escanteio, às vezes demora 1 minuto para bater o escanteio, que o juiz fica conversando com todos os jogadores dentro da área. Essa é a questão. Vem cá, olha aqui, não pode agarrar a camisa dele, senão eu vou marcar a falta. Agora, todo mundo sabe que é falta. Norma. Ele precisa anunciar que vai marcar a falta, é só marcar a falta. Tem a norma do escanteio, que volta ao escanteio se houver uma falta antes da cobrança. Como aconteceu no lance do Haaland contra a Inglaterra. Então, tem mais isso que não está colocado. Tem a lei Vini Júnior. Tem uma falta na entrada da área. No Brasil, às vezes, leva 3 minutos para ser batida. 3 minutos para bater uma falta, que o jogador até levantar, faz uma cera, aí vem, às vezes, o goleiro bater a falta, aí ajeita a bola, reajeita, aí a barreira nunca está no lugar, vem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, aí o goleiro manda sair. Eu concordo 100% com o Eugênio nessa coisa da zona e do árbitro sem credibilidade, não por ele, né? Pelo ecossistema mesmo, todos fragilizados. Eu só acho que algumas dessas, elas são matemáticas. Então, por exemplo... O intervalo, às vezes, leva 22 minutos para beleza, às vezes. Muitas vezes, não. O que eu acho é um tiro de meta que tem 5 segundos. O tiro de meta é um lance que não sugere um bololô no árbitro prévio. Então, o cara tá lá para bater, levantou a mão, contou 5 e desmarcou, vai se formar um bololô. E o problema é de quem formou o bololô, tá a reversão. Campeonato Brasileiro. Então, mas antes da Copa já tem a determinação, né? Dos 8 segundos. Sim, mas nunca foi como esse, até fora. Agora são 5. Então, mas agora ficou claro. Mas quando tem 8 segundos de determinação, a gente vê o árbitro, conversa, chama a atenção do goleiro. Quando começa a contar, aquela contagem ali já... Sim, não, mas a gente teve um exemplo. Leniente com a cera. Sim. Então precisa existir essa postura. Por exemplo, a substituição eu acho mais difícil por isso, porque são 10 segundos. Numa substituição, quando o cara tá indo embora, já se forma o bololô, já se faz o mise-en-scène. Aí 10, já vem o cara falar... Só tô falando, tem coisa que vai estar tendo uma dinâmica de jogo que é matemático e visual. Uma coisa legal dessa Copa, a gente viu substituições de times que estão à frente no placar, o jogador tá lá do outro lado... Ele já sai lá mesmo. Mas tem que sair, é a determinação da FIFA. Então, por isso... Sai por onde estiver mais perto. Se é no brasileiro, vai querer tomar Então, mas aí que não pode. E aí eu acho que se a gente gosta, a gente também tem que cobrar bastante. Porque a coisa da cera, do cara cair, repara na Copa, a quantidade de vezes que o cara cai, ele espera uns 4 segundinhos. Ele viu que não parou, ele levanta.
porque ele entendeu que vai ficar com um a menos. Não, e às vezes o árbitro vem para ele e pergunta, e aí, você vai precisar de atendimento? Porque ele vai ter que Engraçado, né? Se todo mundo já sabe a regra, né, cara? Os jogadores e a arbitragem, tanto é que os árbitros brasileiros que apitaram uma Copa foram bem, né? Por que a CBF vai jogar isso aí só pro mês que vem? Fala pra mim. Já não deveria, já nessa rodada de Campeonato Brasileiro, aplicar as novas regras? Deveria, né? Só que aqui no Brasil, né, cara, um joga pro outro, um empurra pro outro, né? No jeitinho brasileiro, né? É incrível isso. um minuto fora. Mas isso depende da autoridade do árbitro, Pascoal. Não, eu concordo 100%. Do quanto ele tem, assim, caiu, dei a falta. Ah, vamos ficar rolando no chão, bate, vambora. Manda bater a falta. Sim, entendeu? Não para o jogo. E o cara é obrigado a levantar, não vai ficar rolando. Aqui, às vezes, o próprio árbitro, ele mesmo quer parar. Deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu beber uma água. Eu não sei porque eu me aqui lembro é assim, o cara não... O árbitro aqui, ele marca a falta preventiva. Aqui é moleza. Em jogada que ele acha que pode correr o risco de sair um gol, ele já marca a falta. Não, o atacante fez falta no zagueiro. Nem chegou perto, mas pode sair um gol, tem risco. E vai virar problema, exato. É isso. A bola ele quer evitar problema futuro para ele. Vou citar 2 exemplos. A bola do Digne, que bate entre o braço e as costas do Yamal, aqui ia dar um BO sem tamanho. Um ia falar que sim, o outro ia falar que não. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não sei por que nessas horas eu lembro de Odorico Paraguaçu. Né? Porque Odorico Paraguaçu falava o seguinte: nós temos muitas autoridades e poucas autoridades. E é isso que acontece, gente. Autoridade é uma coisa, agora autoridade nós temos um monte deles. Agora, alteridade, aquele que chega e se impõe pela presença, aquela autoridade presente, isso é que é o legal. Agora, autoridade, nossa, tem bastante. Jesus, como tem, mas não serve para nada, porque é autoridade. Autoridade, o cara chega, aquela fleuma, aquela marca, aquela aura, é diferente. É diferente. Nós não temos, infelizmente, nós não temos isso no futebol brasileiro. Não temos isso. Mas e os árbitros brasileiros, quando vão apitar a competição fora, seja Mundial de Clubes, agora a Copa do Mundo, mudam também o comportamento, né? Então é possível Mas mudar. eles mudam também porque o ecossistema ajuda, né? Lógico, os jogadores brasileiros e sul-americanos, pelo amor de Deus. E hein? até aqui. Os jogadores brasileiros disputando Copa do Mundo também mudam. Então é isso. É uma realidade que é possível. Já na Sul-Americana já é diferente do Campeonato Brasileiro. Para melhor, Libertadores, Você acha que tem chance disso funcionar melhor em Sula e Libertadores? Sim. Eu sei que no Brasil ainda não vão colocar. Agora vai mais na Sul-Americana e Libertadores. Lá você acredita que pode ser Não seguido? no mesmo nível da Copa do Mundo, mas melhor do que seria se fosse adotado no Campeonato Brasileiro. Tá. Porque acho que começar pela a gente já vê assim, o tipo de falta que se marca no Campeonato Brasileiro e o que não se marca em Libertadores e mas eles não marcam. Então. Porque o árbitro brasileiro, quando apita a Sul-Americana, aquela... É isso, o mesmo árbitro. Aquela chegadinha, sabe aquele ombro a ombro ele marca falta, uma chegadinha aqui já marca falta. Mas na Sul-Americana ele não marca. Na Sul-Americana, não. Na Sul-Americana, ali Bora, jogo. Falta critério, né, cara? Cada campeonato os caras apitam de um jeito, né? É um absurdo isso. Onde o filho chora e a mãe não vê, e o pessoal acha que tá bom e tá legal, porque é Sul-Americana. Aí o pessoal diz assim, os próprios jogadores e os dirigentes, não, porque se permite o contato no futebol, porque o contato faz parte do futebol. Não é só quando joga contra outros países sul-americanos. Caiu. O futebol é feito de contato, é permitido o contato no futebol. O que você não pode fazer é falta. Você não pode ser agressivo, não pode dar um pontapé. Aliás, no pontapé ainda tem uma qualificação, né? na regra do futebol. O pontapé está qualificado assim, tentar ou dar pontapé. Você sabe que o jogador pode esticar a mão para pegar a bola e tirar a mão e não pegar e não é falta? Porque a tentativa não era de dar um pontapé, era de pegar a bola. Seu gancho que você citou também, a Lei Vinícius Júnior, porque boa. Assim, a gente está falando de regras que vêm para melhorar o futebol. Uma delas, que é uma regra antirracista para evitar ofensas não só racistas, mas também xenofóbicas, homofóbicas, de várias naturezas. Por que não implementar de forma imediata? Por que se esquivar disso? E já que há muitos torcedores brasileiros, né, mobilizados em torno da questão
antirracista, até olhando só para a Argentina, esquecendo que o Brasil também vive muitos problemas de racismo diariamente, por que não se mobilizar para cobrar não só a Conmebol, mas também a CBF pela implementação imediata de uma lei de um jogador sul-americano, um jogador brasileiro que inspirou depois de tantas ofensas que sofreu na Europa? Eu vejo que essa deveria... E a última contra outro sul-americano. E essa daí, Felipe, não deveria nem ter discussão, se a gente quer, se vamos vai conseguir. Tem que ser imediato, porque aqui no futebol sul-americano é um problema recorrente também. Muitas vezes a gente só olha para a Europa, os jogadores brasileiros, o Vinícius Júnior. Imagina. Mas e aqui na realidade do futebol brasileiro? Muita gente vai dizer, mas geralmente é mais entre torcedores, mas no campo também a gente já viu isso e deveria ser uma regra adaptada imediatamente. Concordo 100%, cara. Nossa, essa regra aí já deveria existir há muito tempo, né? E qual que é a dificuldade, cara, de implantar uma regra dessa? Qual que é a dificuldade? Meteu a mão na boca, falou que não devia, vermelho, cara, pronto. Essa é a primeira. Essa tem que ser a primeira. Porque o cara põe a mão na boca e fala um monte de groselha e a gente não sabe se tem esse conteúdo dito pelo Breyle, que são conteúdos lamentáveis, para falar o mínimo, né? São conteúdos lamentáveis e irracionais até. Eu acho que essa deveria ser a primeira lei implementada. A primeira lei deveria ser essa aí. Agora, na Copa do Mundo, eles estão permitindo que um converse com o outro, e com o parceiro de time, converse com o outro e põe a mão... E aí tudo bem, põe a mão na boca, que é para não dizer, vamos fazer isso, vamos a jogada, combinar a jogada. Mas eles permitem. O que não permite é o contato de um jogador com o adversário. E desde que seja ofensivo. Em situações de conflito. Porque já houve conversas em que... Beleza, chegou aqui, falou um negocinho pra mim, eu entendi de boa, não teve conflito, e aí fica por isso mesmo. A expulsão que aconteceu do Almiron, do Paraguai... No meio de uma confusão. Porque imediatamente o jogador do outro time... ele falou, não sei o quê. E aí saiu o cartão vermelho. Pessoal, um outro tema que eu queria tratar, que não é uma mudança da Copa, começou antes já, mas... É impressionante como que as leis, as coisas em gerais aqui no Brasil demoram, né, cara? É impressionante, né? O que custava já essas leis novas, né, que estão acontecendo na Copa, ser implantadas já amanhã, cara? Hoje, né? Hoje, quinta-feira, olha aí. Já virou aqui para meia-noite. Então, galera, hoje temos 2 jogos, tá? Botafogo e Santos... às 19h30, ali tá amanhã, tá? Só que tá hoje, ó. Quer ver? Hoje, já mudou, tá vendo? Já mudou aqui, 00:06 agora. Então, tem também Vitória e Vasco. E amanhã, sexta-feira, tem Fluminense e Bragantino, Mirassol e Grêmio. E o Mengão também joga amanhã. Amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, contra o Olímpia, lá no Mané Garrincha, às 20h, que beleza, né? Galera, só pra gente completar a tabela aqui do Brasileirão, terça-feira tem jogo também, tá? Atlético Mineiro e Bahia, às 19h30. Quarta-feira tem Coritiba e Palmeiras, às 19h30. Quarta-feira tem São Paulo e Atlético Paranaense. Internacional e Cruzeiro. Chapecoense e Flamengo, quarta-feira, dia 22/7, às 21h30. Quinta-feira tem um jogo só, tá? Corinthians e Remo, às 19h30. Daí fecha essa rodada aqui, que é a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Que saudade que eu estou do Brasileirão, né? Podemos falar assim, amanhã já. Amanhã não, hoje, cara, já passou de meia-noite. Hoje já começa, então, a 19ª rodada do Brasileirão. Valeu, tamo juntos. Deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!